Nós estamos começando uma série hoje, Doenças da Alma, amém? E eu creio que essa mensagem vai abençoar muito você. 1 Reis capítulo 19, versículo 1, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como ele havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o seu rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles, dos profetas. Versículo 3: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, e chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Uma outra tradução poderia ser: Deus, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que essas pessoas. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou rochas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor também não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio, uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso do Senhor, o Deus dos exércitos, mas os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor disse a ele: volte pelo caminho de Damasco, o caminho do deserto. Chegando lá, unja Azazel como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder você. Jeú matará todo aquele que escapar de Azazel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, essa é a sua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Te pedimos que o Senhor, por graça e misericórdia, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda graça, Senhor, dê-lhe sabedoria para que ele possa compartilhar a tua palavra ao coração do teu povo. Nós te pedimos isso juntos aqui, em o nome de Jesus, e quem crê diga. A vida de Elias pode ser dividida em dois momentos. Um momento em que ele estava gerando uma pressão, e um momento em que ele estava debaixo de uma pressão. O momento que ele estava gerando a pressão, normalmente é o momento que a gente bem conhece. A Bíblia fala que Israel vivia uma crise social, política, religiosa. O povo estava com valores errados, adorando deuses errados. E a Bíblia diz que por causa disso o Senhor levantou Elias para ser uma resposta para esse tempo. E a Bíblia diz que esse Elias que Deus levantou era um homem naquele tempo desconhecido.
A Bíblia diz que ele morava numa cidade chamada Tisbe, e a Bíblia nem cita o nome da sua família. Ou seja, ele é de uma família completamente desconhecida, ninguém sabe a família de Elias, e a cidade dele, se você procurar no mapa de Israel dessa época, você nem vai encontrar. Tão importante que era a cidade dele, nem estava no mapa. Ou seja, Elias era um anônimo, era alguém insignificante, aparentemente ninguém que tinha um peso naquela sociedade. Mas, irmãos, o peso dele não estava no lugar de onde ele vinha, nem a família que ele tinha. O peso dele estava no fato de ele ter recebido uma palavra do Senhor. Foi a palavra que determinou toda a função que Elias iria ocupar naquele tempo. E a Bíblia diz que ele vai a Acabe, e ele diz para Acabe: olha, daqui a 3 anos e meio não vai ter chuva. Israel nessa época adorava um Deus chamado Baal. Baal era o Deus da fertilidade. Ou seja, Israel acreditava que toda a fertilidade que vinha sobre a nação estava nas mãos de Baal. Aí Elias basicamente falou o seguinte: vocês acreditam que é Baal que traz a chuva, ele que traz a prosperidade? Pois bem, então vamos ver o que Baal pode fazer diante dessa palavra. Não vai chover por 3 anos e meio. Eu queria que você imaginasse Miami ou as cidades aqui em volta, 3 anos e meio sem cair uma gota d'água do céu. O que aconteceria? Israel ficou 3 anos e meio sem chuva. E a Bíblia diz que por causa da escassez o Senhor trouxe provisão abundante para Elias. Não faltou nada para ele e nem as pessoas que se relacionaram com ele nesse tempo. Ele teve provisão abundante. E ao final desses 3 anos e meio, Elias foi a esse monte chamado Horebe, e ali ele desafiou os 400 profetas de Baal e também os 450 profetas de Astarote. Eram 850 pessoas. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver qual é o Deus de verdade. Vamos fazer um altar aqui e nós vamos clamar. Vocês clamam o Deus de vocês, eu vou clamar o meu Deus. E o Deus que responder com fogo do céu, esse Deus é de verdade. Amém? Ou seja, o Deus que fazer cair o primeiro raio e incendiar o altar, esse é o Deus verdadeiro. E Elias falou para os profetas de Baal: pode começar aí. E eles começaram de manhã e começaram ali a oferecer o seu culto, né? Oferecer os seus sacrifícios e clamar: Baal, Baal. E a Bíblia diz que a hora foi passando e nada de Baal responder, né? Aí Elias começou, né, a zombar, porque ele estava tão confiante daquilo que Deus havia colocado no coração dele, que ele falou assim: gente, clama mais alto, talvez Baal tenha saído de férias, né? Aí vê que Baal saiu de férias. Eu falei: não, talvez ele esteja no banheiro, talvez, vai ver que vocês estão clamando, mas nesse momento ele está no banheiro, ou quem sabe ele ficou surdo. E a Bíblia diz que os profetas de Baal se cortavam e tentavam fazer com que o fogo viesse e nada. Quando acabou o tempo determinado por Elias, a Bíblia diz que ele reedificou o altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E não satisfeito, ele mandou encharcar o altar de água. Tipo assim, vocês querem fazer o desafio ser de verdade? Então fala o seguinte: traz água. E ele derramou litros e litros de água sobre o altar. A Bíblia diz que ele cavou um leito em volta do altar, e esse leito ficou cheio de água. E a Bíblia diz que Elias levantou os olhos para o céu e disse: Deus, faz esse povo ver que ainda há Deus em Israel. Faça com que os israelitas vejam que ainda existe Deus nesse lugar. E a Bíblia diz que quando Elias orou, veio fogo do céu, consumiu a oferta, consumiu a água e consumiu o altar. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Né? Só faltou ele cantar: caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Só que se não bastasse, ele mandou falar com Acabe, que estava com ele lá. Falou assim: ô Acabe, eu se fosse você descia o Monte Horebe correndo, porque vai vir chuva abundante. 3 horas de descida, 3 horas de subida, 3 horas de descida. O Acabe mandou a carruagem dele vir e começou a descer. Aí o Elias começou a orar: Deus manda chuva. E perguntou para o moço dele: e aí, você está vendo algum sinal? Aí o moço disse: eu estou vendo uma nuvem. Só faltou ele cantar: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal. E a Bíblia diz que aquele pequeno sinal foi o suficiente para que Elias amarrasse a sua capa na cintura e descesse correndo. E a Bíblia diz que o Senhor deu velocidade a ele, ao ponto de ele passar na corrida
as carruagens de Acabe. Só que no meio do caminho veio uma tempestade e choveu como não chovia há 3 anos e meio sobre a nação de Israel. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Um homem que Deus levantou para trazer uma pressão sobre um momento, sobre um lugar. Só que depois que Elias causa essa pressão, ele vai ser colocado debaixo de pressão. Porque a Bíblia diz que Acabe volta para casa e ele fala com Jezabel: olha, vou contar para você o que aconteceu. Sabe aquele Elias? Ele matou os seus profetas e por causa dele a chuva parou, mas também por causa dele voltou a chover. E a Bíblia diz que Jezabel mandou uma mensagem para Elias: mulheres, se alguém chamar você de Jezabel, cuidado, amém? Jezabel mandou uma mensagem para Elias: se amanhã, a essa hora, você não estiver morto, eu vou oferecer a minha carne para os deuses. E sabe o que é impressionante? É que esse homem que estava há 3 anos vivendo o sobrenatural, porque fazia 3 anos que não chovia, mas para ele não faltou provisão, amém? Fazia 3 anos que não chovia, mas ele viu por 3 anos o azeite ser multiplicado e a farinha não acabar. Vocês estão comigo? Fazia 3 anos que a nação estava debaixo do caos, mas com uma palavra que Deus colocou na sua boca, a nação virou totalmente do avesso. Vocês estão comigo? Esse cara ouve uma ameaça de uma mulher. Irmãos, cuidado, mulheres são perigosas, amém? Ele foge. A Bíblia diz que tendo ele medo, ele fugiu para preservar a sua vida. E a pergunta é, cara, por que Elias fez isso? Será que ele tinha esquecido tudo que Deus tinha feito e agora ele não estava mais confiando no caráter de Deus? E a única resposta que eu tenho para essa ação de Elias, irmãos, é a seguinte: Elias fugiu porque ele estava emocionalmente desgastado. Depois de 3 anos vivendo toda aquela intensidade, as suas emoções haviam sido drenadas, e agora que a pressão veio sobre ele, ele não tinha tanque emocional para lidar com aquela palavra que Jezabel trouxe sobre ele. E presta atenção, por que eu digo que ele estava emocionalmente desgastado? Porque o texto mostra isso. Primeiro, o texto diz que ele buscou o isolamento. Elias não queria companhia. A Bíblia diz que ele caminhou por alguns dias, deixou o seu servo em um lugar e caminhou um dia para dentro do deserto para ficar sozinho. Eu sei que existem pessoas que têm um temperamento mais solitário. Tem gente que gosta de ficar sozinho, sim ou não? Mas normalmente essas pessoas que gostam do isolamento, elas precisam de um tempo para recarregar suas baterias e depois elas voltam para a convivência com as pessoas, sim ou não? Mas uma pessoa que quer viver no isolamento, essa pessoa não tem um temperamento, ela tem um problema emocional. Pessoas que vivem no isolamento, essas pessoas não têm um temperamento diferente, elas têm um problema nas suas emoções. Como elas não sabem lidar com as pressões, as demandas dos relacionamentos, o que elas fazem? Elas caminham para o isolamento. Segunda razão porque eu penso que Elias estava esgotado, porque a Bíblia diz que ele não queria mais viver. Ele ora a Deus, o cara que antes estava orando para vir fogo do céu, agora está orando dizendo assim: Deus, eu quero morrer. Você acha que alguém que vê na morte uma solução para o seu problema e faz isso, o seu motivo de oração está com as suas emoções saudáveis, sim ou não? Não. Elias estava tão esgotado emocionalmente que ele disse: cara, quer saber de uma coisa? Deus, a melhor solução para mim é a morte, eu prefiro morrer. E terceiro, gente, ele perdeu o apetite por viver as promessas de Deus. Não queria mais viver os sonhos de Deus, perdeu a consciência da sua identidade, começou a dizer: eu não sou ninguém, eu sou menor do que as pessoas. Perdeu a consciência da palavra e do propósito de Deus para a sua vida. Só alguém emocionalmente desgastado passa a viver essas realidades. Perde a consciência da sua identidade, começa a viver debaixo de uma síndrome de autoestima, não tem mais consciência do propósito de Deus, começa a ver a morte, caminha para o isolamento. Elias estava esgotado, e é por isso que ele não soube lidar com essa pressão que veio sobre ele. Irmãos, presta atenção, as nossas emoções são como um tanque de um carro. Elas têm uma válvula de entrada e elas têm uma válvula de saída. Provérbios capítulo 4 diz que de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem
as fontes da vida, as saídas para a vida. Mas sabe o que é interessante? É que nós cuidamos de tudo na nossa vida, mas muitas vezes não cuidamos do nosso coração. Aí sabe o que começa a acontecer? As pressões começam a vir sobre você, e todas as pressões demandam de você combustível emocional. Os problemas da sua família, combustível emocional. Às vezes o desentendimento com alguém, combustível emocional. As demandas da igreja, combustível emocional. E você vai dando, você vai dando, você vai dando. Mas quando você não repõe o seu tanque emocional, chega uma hora que, como acontece num carro, liga a reserva. E a reserva são sinais que as suas emoções começam a dar de que você está precisando reabastecer. Você começa a ter medo e prefere fugir. Aquela disposição que antes você tinha para encarar os problemas, ela vai embora. E agora você prefere ficar na comodidade do que ter ousadia para viver o novo. Você prefere ficar no isolamento do que se lançar em relacionamentos. Afinal de contas, você não tem combustível emocional para dar para ninguém. Então é melhor ficar sozinho do que ficar tentando lidar com a demanda dos outros e não se conseguir resolver nisso. Vocês estão entendendo? O combustível emocional de Elias foi embora, gente. E é por isso que, diante da pressão, ele preferiu a fuga, o isolamento, do que dizer para Jezabel: ah, ok, gente, Elias poderia ter dito isso para ela, sim ou não? Pô, vim quente, eu estou fervendo, filha. Você está pensando o quê? Você acha mesmo que eu vou ter medo de uma mulher? O Deus que me livrou de todo esse processo não vai ter poder para me livrar de você agora? Mas emocionalmente esgotado, ele não conseguia fazer isso. E é por isso que Elias perdeu o apetite pela vida. É por isso que Elias perdeu o apetite pelas pessoas. E é por isso que Elias, ele começou a ter apetite pela morte. Ele começou a dizer: Deus, eu prefiro morrer. Gente, alguns anos atrás, isso aconteceu comigo. Eu tenho 37 anos. Eu fui para o seminário com 18 anos. Só que 15 dias antes de eu ir para o seminário, meu pai faleceu num acidente de carro com 38 anos. Então pensa, eu tinha 18 anos, meu pai tinha 38 anos, ele fez uma viagem e não voltou. Ele faleceu num acidente com 38 anos. 15 dias antes de eu ir para o seminário. E aí eu fui para o seminário, e além da morte do meu pai, ainda tinha um outro problema. Eu tinha sofrido um abuso na infância, de uma pessoa que trabalhava na nossa casa, e eu nunca tinha contado esse abuso para ninguém. Eu fui mencionar esse abuso para minha mãe dias antes de eu ir para o seminário. Só que a minha mãe não achou que era uma coisa muito importante, não deu tanta importância assim. Então eu fui para o seminário vivendo o luto da perda do meu pai e com um abuso que eu tinha experimentado na infância e nunca tinha sido tratado. Eu fiz o seminário e com 20 anos eu fui ordenado para o ministério. E quando eu entrei no ministério, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então as demandas que o ministério começaram a me trazer eram maior do que a minha capacidade de solução. Então eu não tinha competência para isso. Eu sei que hoje eu não tenho para muitas coisas, mas a maturidade ajuda você a aprender a lidar com os problemas, está entendendo? Mas naquela época eu não tinha. Então, luto do pai, mais abuso não tratado, mais as pressões, sabe o que aconteceu? Eu tive um burnout, eu explodi. E eu comecei a perceber que eu não estava bem emocionalmente, porque eu parei de comer, eu parei de dormir e eu só chorava. Eu só chorava, eu só chorava. Um dia eu estava tão angustiado, que eu comecei a chorar e eu não tinha força para levantar. Eu peguei o telefone e eu liguei para um amigo meu e falei assim: Léo, vem aqui, pelo amor de Deus, me socorrer, porque eu vou morrer. Eu estava com uma sensação de morte. E ele foi correndo para o meu apartamento, e quando ele entrou, ele falou assim: cara, o que você tem? Eu falei: não sei. E daquele dia em diante eu decidi que eu precisava procurar ajuda. E aí eu procurei na época uma professora que tinha sido minha professora no seminário, e falei com ela: pastora Silva, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela me levou para a casa dela, me deu meio comprimido de Rivotril e eu dormi 4 horas. Dormi 4 horas, acordei. Quando ela acordei, ela falou assim: Vinícius, nós já marcamos psiquiatra para você, amanhã tal hora nós vamos te pegar e vamos te levar para o psiquiatra. E aí quando eu cheguei no psiquiatra e comecei a contar para ele o que estava acontecendo, esse cara falou comigo assim: menino, você está com depressão, caminhando para se dormir do pânico, você tem que começar a tomar um medicamento urgente. Naquela semana eu tinha tentado suicídio 2 vezes.
Eu fui para a sacada, olhei lá para baixo e pensei assim, talvez essa seja a melhor opção. Um amigo meu entrou no apartamento, me viu na sacada e falou assim: o que você está fazendo aí? Sai daí agora. Me pegou e me trouxe para dentro. Eu comecei a tomar remédio, fui afastado do ministério por 1 mês. E hoje você está conversando com alguém que venceu a depressão, venceu a crise, né, de síndrome do pânico e foi restaurado por Deus. Mas tudo isso explodiu na minha vida por quê? Por causa da falta de cuidado com o coração. Aí você pode falar assim: que é isso, Zulato? Crente não passa por isso. Não, Zulato, não, isso aí é coisa para gente que não tem Deus. Fala a verdade, Zulato, você estava em pecado, né? É a teologia dos amigos de Jó. Sabe qual que é a teologia dos amigos de Jó? Se você está sofrendo, se você tem depressão, você tem algum problema na sua vida, é porque você está em pecado. Mas sabe de uma coisa? Elias não tinha pecado na vida dele. Pelo contrário, Deus estava usando ele para tirar o pecado da nação, amém? Ele não tinha pecado. Mas mesmo sendo um homem de Deus, e mesmo sendo alguém que Deus estava usando, irmãos, isso não isentou Elias de passar por um dilema emocional. Assim como eu digo para você, gente, o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós termos um relacionamento com Deus e sermos usados por Deus, isso não blinda a gente de passar por um momento de desentendimento, de carência, de problemas emocionais, se a gente não cuidar do nosso coração. Agora, sabe o que eu acho mais impressionante? Eu acho mais impressionante a forma como Deus decidiu tratar com Elias nesse tempo. O que eu acho mais impressionante é a forma como Deus decidiu lidar com Elias nesse momento dos seus dilemas emocionais. Porque a Bíblia diz que ele caminha para o deserto, se esconde debaixo de um pé de uma árvore, e a Bíblia diz que Deus manda um anjo para colocar do lado dele pão e água para ele comer. Ou seja, Deus não faz o que muitas vezes nós fazemos com as pessoas, né? Porque a gente vê alguém num momento difícil assim, aproxima da pessoa e fala assim: não, cara, você não pode ficar assim, levanta, vai para cima, vamos lá. Não, sabe o que Deus ofereceu para Elias no tempo que ele estava emocionalmente esgotado? Deus ofereceu para ele descanso. Deus não falou para ele: você precisa parar. Deus falou para ele: você precisa descansar. Talvez o que você precisa nessa noite não é parar, meu irmão. Talvez o que você está precisando na sua vida é de descanso. Talvez você precisa reabastecer o seu tanque emocional para que você possa continuar a jornada. Deus colocou pão e água do lado dele. O anjo falou para ele: Elias, come. Só que ele estava tão fraco, tão desgastado, o que ele fez? Dormiu de novo. Aí o anjo acordou ele de novo, depois de um tempo de descanso, falou assim: Elias, levanta e come, porque a sua jornada vai ser muito longa. Ele caminha por 40 dias, de manhã e de noite, chega no Monte Horebe, se esconde numa caverna, e Deus se apresenta para falar com ele. Deus fala para ele: Elias, se apresenta a mim, porque eu quero falar com você. E Elias se coloca diante da face do Senhor para ouvir a voz de Deus. Vocês estão comigo, gente? E aí a Bíblia diz que vem um terremoto, e Elias acha que Deus vai estar no terremoto, mas ele não está. Aí vem uma tempestade, Elias pensa: não, agora Deus vai falar comigo. Tempestade, pá! Ele não está. Aí vem fogo, raio, pau! Deus não está. Aí a Bíblia diz que numa brisa suave, Elias ouve a voz de Deus falando com ele: Elias, o que é que você está fazendo aqui? E sabe o que é interessante, gente? É que Deus deixa Elias falar. Porque a primeira coisa que Deus faz para curar um coração desgastado é dar descanso. Mas a segunda coisa que Deus fez foi deixar Elias tirar toda a morte que estava dentro e colocar ela para fora. Deus falou para ele: fala, Elias, qual é o seu problema? E Elias começou a vomitar: Deus, eu estou sozinho. Deus, eu sou menor do que os outros. Deus, eu não estou bem. Deus, eu estou morrendo. Deus, e começou a botar para fora. E gente, Deus não falou assim: para, Elias, cadê as suas promessas? Para, Elias, não, Deus ouviu ele. É a morte que está aí dentro que está te matando, então põe ela para fora para que eu possa soprar a vida de novo para dentro de você. Eu quero te ouvir, Elias. O que está matando você? E o Elias vomitou: Deus está doendo, Deus é isso, Deus é aquilo outro.
Vocês estão comigo, gente? E depois disso, Deus falou para ele assim: Elias, seu problema é que você pensa que você está sozinho. E na verdade, você nunca esteve sozinho. Eu sempre estive com você. Segundo, Elias, você acha que tudo que você está fazendo depende da sua força. Você acha que tem a ver com a sua força, a sua capacidade, mas não tem nada a ver com a sua força e a sua capacidade. Tudo depende de mim. Sempre fui eu que estive fazendo. E outra, Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 como você que não se curvaram e não beijaram as mãos de Baal. Como é que Deus cura alguém esgotado nas suas emoções? Dando conselho? Apontando o dedo? Não. Deus fala assim: você precisa descansar. Você tem que parar e descansar. Descansa. O que está doendo aí dentro? Põe para fora. Pô, vomitar, fala comigo. O que está doendo aí dentro? Põe para fora. E deixa eu mostrar para você que eu sempre estive com você. E que tudo que você está vivendo não depende de você, depende de mim. E que você nunca esteve sozinho na jornada. Eu sempre tenho alguém para colocar do seu lado. Vocês estão comigo, gente? Cara, Deus tem descanso para você. Se existe um pecado que muitas vezes nós estamos cometendo e não percebemos, é o pecado da falta de descanso. Descansar, irmão, também é mandamento. Vou repetir isso. Descansar também é mandamento. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Não tem como você ter emoções saudáveis se você negligenciar o seu tempo de descanso. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sempre falo isso para o staff da nossa igreja. Se você mora aqui, né, em Miami, Deerfield, Boca, Pompano, se você mora nessa região e você nunca vai na praia, você está em pecado. Você está em pecado. Se você mora aqui e você não desfruta dos privilégios que essa cidade pode te oferecer, você não tem um dia de lazer, você não senta para comer uma comida gostosa, você não senta para esticar os seus pés, você não assiste uma série para dar umas risadas, mano, você está em pecado. Porque lazer também é um mandamento que Deus te mandou praticar. Você está entendendo? É verdade, gente. Ai, pastor, não, mas eu tenho que orar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A oração não vai produzir o que o descanso produz. Não vai. Não adianta você tentar suprir uma área tentando fazer outra coisa. Irmão, presta atenção. Não vai resolver. Não adianta orar para ter o que o descanso produz. Deus separou o descanso para te dar uma coisa que nada que você faça vai produzir. Nem a oração. Nem a oração. Descansa, irmão. Eu estou aqui nessa noite, nessa primeira mensagem dessa série para dizer para você que a solução para o seu vazio emocional se chama descanso. Hebreus capítulo 4, vou falar esse texto aqui e a gente vai encerrar. Hebreus capítulo 4, o escritor aos Hebreus fala a respeito de um descanso. Ele fala assim, olha, Deus prometeu que daria descanso para o seu povo. Aí ele fala assim, como é que Deus aparentemente fez isso? Ele fala, Deus deu descanso para o seu povo, parece que de forma aparente através de Josué. O povo estava andando no deserto, amém? É através da liderança de Josué, o povo entrou na terra prometida e aparentemente parece que eles entraram no descanso de Deus. Só que aí o escritor aos Hebreus fala assim, mas não entraram. O fato de eles terem entrado na terra não deu para eles descanso. Porque senão Deus não tinha prometido esse descanso num outro lugar. No Salmo 110, Deus promete esse descanso de novo. Então como é que o povo descansou em Josué, se Deus prometeu o descanso de novo no Salmo 110? Então o escritor fala assim, então ainda resta um descanso para o povo de Deus. Aí ele fala assim, que descanso é esse? Ele fala, é o descanso de alguém que confia em Cristo e sabe que Cristo fez o que é suficiente pela sua vida. Amém? Aí ele fala assim, porque Cristo, depois de ter completado a sua obra, ele se assentou, ele está aguardando
até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Presta uma cadeira para mim, por favor. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo, qual que é o descanso que Deus prometeu e que Josué não deu? O descanso de saber que tudo aquilo que era necessário para que você pudesse ter descanso, foi feito por você, amém? Ou seja, tudo que era necessário para que você fosse salvo, amém, gente? Foi feito por você em Cristo Jesus na cruz. Alguém acredita nisso? Vou repetir, amém? Tudo que era necessário para que você fosse salvo, foi feito por Cristo, por você lá naquela cruz. Alguém acredita nisso? Só que a gente acha que salvação é ir para o céu, mas ser salvo não é ir para o céu, é o céu vir para dentro de você. Vou repetir isso, amém? Ser salvo não é você ir para o céu, mesmo porque Jesus nem quer garantir uma vaga para você no céu. Em Mateus capítulo 6 ele orou dizendo, venha o teu reino. Em Apocalipse 21 a Bíblia diz que a nova Jerusalém desce do céu. Então salvação não é você ir para o céu, é Deus trazer o céu para dentro de você, amém? É Deus trazer a atmosfera do céu para dentro da sua vida. Agora, irmão, presta atenção. Você acha que a atmosfera do céu na minha vida e na sua vida toca apenas uma área da nossa vida? Sim ou não? Não. A ideia de Deus é que todo o descanso do céu venha para dentro de você e toque todas as áreas da sua vida. Ou seja, o desejo de Deus é que emocionalmente, não importa qual área seja, você esteja vivendo assim, ó, descansado. É que as suas emoções estejam descansadas em Cristo. É que na sua família, nos seus relacionamentos, não importa qual área seja da sua vida, você esteja confiante de que Cristo é suficiente para que essa área esteja segura nas mãos dele. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? E aí eu te pergunto, se você olhasse para dentro das suas emoções hoje, você parece como alguém que está sentado ou você parece como alguém que está desesperado? Se você olhar para dentro das suas emoções hoje, você parece como alguém que está sentado ou você parece como alguém que está em cima da cadeira? Porque muitas vezes Deus colocou uma cadeira nas nossas emoções, mas ao invés da gente sentar nela para descansar, a gente sobe nela para gritar. Sim ou não, gente? Cristo é suficiente. Sim ou não? Em outras palavras, Jesus falou isso de uma outra forma. Em Mateus capítulo 6 ele falou assim, vocês estão tão preocupados com o futuro, vocês estão tão preocupados com o dia de amanhã, que vocês estão tão preocupados com o que vocês vão vestir, o que vocês vão comer. Olha para os lírios do campo. Você já viu algum lírio do campo atrás de uma máquina de costura? Aí você olha, o que você está fazendo aí, lírio? Estou costurando, né? Porque se eu não costurar minha roupa, ninguém vai costurar para mim. Alguém já viu isso aqui? Jesus fala assim, olha os lírios do campo, eles não trabalham e nem costuram, todavia nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Olha para os pássaros, para as aves dos céus. Você sabia que 20% de toda a produção agrícola do mundo é destinado para o alimento dos pássaros? De toda a produção agrícola do mundo, 20% é só para os pássaros comer. Eles comem 20%. Jesus fala assim, olha para os pássaros. Já viu algum pássaro com enxada nas costas? Você acorda de manhã, está lá o passarinho subiando e enxadinho. Bom dia, seu Zulato. Que isso, filho? Você está indo para onde? Pô, vou plantar uma árvore ali, né? Você sabe, né? A crise está aí. Alguém vê isso? Jesus fala, se Deus cuida dos pássaros e da erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, será que não vai cuidar muito mais de vocês, homens de pequena fé? Sabe, as nossas emoções precisam estar como alguém que se assenta e descansa. Deus tem descanso para você essa noite. Você pode ficar de pé no seu lugar?